Amém, amados? Glórias ao Senhor Jesus. Boa noite. Graças ao Senhor nós vamos compartilhar com vocês mais um tópico do jornal Árvore da Vida. Amém? E o ponto que vamos compartilhar com vocês é crer em Jesus e receber a vida eterna. Então, para que possamos receber o Senhor Jesus, o caminho é muito simples. Basta crer. A palavra crer significa receber dentro de nós. No final dos anos 90, depois de Cristo, todos os apóstolos, exceto João, haviam sido martirizados. Então, a partir daí, a igreja iniciaria um processo de declínio espiritual. Então, o caminho para que não haja esse declínio espiritual hoje, nós precisamos receber a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Em 2 Timóteo 1,15, podemos ler? Paulo, ele mostra que no final dos anos 90, ele diz assim, 2 Timóteo 1,15, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então é muito sério deixar o falar de Deus. Deixar o falar de Deus é abandonar o ensinamento profético, que é o ensinamento dos apóstolos. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, João escreveu aqui, através do Espírito Santo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que levou a igreja, no final dos anos 90 depois de Cristo, a abandonar o primeiro amor? É porque nessa época havia um ataque intenso. As igrejas nessa época, elas foram muito atacadas com heresias. Ó Senhor Jesus. E isso levou que a igreja, provocando o desvio da verdade e o esfriamento espiritual. Então nós devemos ser cuidadosos. Nós que já recebemos a vida divina, nós que já recebemos a palavra viva no nosso interior, nós devemos ser cuidadosos para que nós não abandonemos a verdade.
Quando nós abandonamos a verdade, o resultado haverá um esfriamento espiritual. Ó Senhor Jesus! Então é importante para nós hoje receber a palavra como vida dentro de nós. É essa palavra que nos encoraja, que aquece o nosso interior. Nessa época também surgiu uma filosofia chamada de o gnosticismo, que era uma doutrina que se contrapunha ao Evangelho. Levou muitos naquela época a contestar a divindade de Cristo. Então foi nessa época que surgiu as palavras de João. Surgiu com o propósito apologético, ou seja, defender a fé em Jesus Cristo. Então, se nós recebemos a palavra, essa palavra se torna realidade dentro de nós, nós espontaneamente iremos defender a fé em Jesus Cristo. Então, o Evangelho de João é o Evangelho de vida. É o Evangelho que traz de uma maneira simples a palavra de Deus para dentro de nós. Às vezes, eu encorajo os novos convertidos, aqueles que estão iniciando na palavra de Deus, começando a conhecer a palavra de Deus, eu sempre encorajo-os a ler, a começar a lendo o Evangelho de João, que é um evangelho simples de se entender, é uma palavra simples para você assimilar. Então, graças ao Senhor, o Evangelho de João contém mensagens cheias de vida, que são capazes de operar verdadeiros milagres naqueles que recebem a palavra. Porque a palavra de Deus, ela entra de uma maneira simples, restaurando, libertando, curando o interior das pessoas. Ó Senhor Jesus! Então, dentro do Evangelho de João, tem algumas declarações que ressaltam a divindade de Jesus. Exemplo: eu sou o pão da vida. Que palavra rica, né? Jesus é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, graças ao Senhor, João, a principal ideia em seu evangelho, João procurou estabelecer a relação entre a vida divina
e o crê. Então, quando você recebe a vida divina, tem uma reação dentro de você, que é o crer, que é o receber. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, no final, João, deixou claro que o objetivo de escrever esse livro era que crescêssemos em Jesus Cristo e recebêssemos a vida eterna. João 20, capítulo 20, versículo 31. Diz assim, ó: o objetivo desse evangelho, que é o evangelho de João, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ó Senhor Jesus. Então, o Evangelho de João, ele é um evangelho intenso. O Evangelho de João não destinou seu escrito a um público específico, mas a todos, apontando interesse em salvar todos os homens. Então, no coração de Deus, Deus deseja salvar todos os homens. Amém? Lá em João 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Por isso que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi para trazer vida para você. Amém? João mostra que os sinais, os milagres realizados por Jesus são sinais de sua divindade. Isso está em João 2,11, Evangelho de João 2,11. Da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, ali em Caná da Galileia, o Senhor Jesus manifestou um grande milagre. Ele transformou a água em vinho. O vinho na Bíblia prefigura alegria. O vinho na Bíblia prefigura satisfação. Deus quer trazer satisfação, alegria para o seu interior, para o meu interior. Então, dos 4 evangelhos, no Evangelho de João, não há genealogia,
não há genealogia que aponte seu início e seu fim. Amém? Porque ele era Deus. É o Deus que vai de eternidade a eternidade. Ele é divino. Onde define Jesus como divindade em várias ocasiões. Ele usou a expressão eu sou. Em João 8:28, disse-lhes, pois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. E em João 13:19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ele é o eu sou. Fora ele, fora Jesus, fora a divindade, nada é. Ele é o eu sou. Aleluia. E por fim, João prestou um importante serviço para nós, que foi a promessa do Senhor. Nosso Deus é um Deus cheio de promessas. E uma das promessas é de que Ele asseguraria que não ficaríamos órfãos. Que após sua crucificação, nós teríamos a presença consoladora do Espírito Santo, que nos guiaria na nossa jornada cristã. Então, que grande promessa! Pós a crucificação do Senhor, a palavra diz que Ele enviaria o Consolador. Hoje você carrega dentro de você aquele que te consola. Essa palavra consolação ou consolador é a mesma palavra encorajadora. O Senhor veio através da sua morte e ressurreição. Ele não somente nos consola hoje, Ele é o Espírito Consolador, mas é o Espírito que nos encoraja. Amém? Isso está em João 14:16. Então, nessa jornada nossa, nós estamos numa jornada cristã. Amém? Precisamos desse encorajamento. João 14:16 diz assim, olha só, Jesus promete outro Consolador que é Ele mesmo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é rico? Não é maravilhoso? Você tem dentro de você aquele que estará para sempre com você. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, a nossa intenção não é trazer um apanhado biográfico de Jesus e sua vida. Mas a intenção nossa é levá-los a crer
o mais importante é crer. Crer é receber de coração, com simplicidade, a palavra de Deus. Então Deus quer nos levar a crer nele e assim experimentá-lo. Amém? Vamos experimentar o Senhor dia a dia. Como que você experimenta Jesus? Através de invocar o nome dele, através de você orar e ler a palavra, através de ler a Bíblia, você está recebendo a divindade para dentro da sua humanidade. Então nós teremos uma resposta para todas as nossas necessidades. Jesus é essa resposta para toda a sua necessidade. Amém? Vamos tomar posse dessa palavra, recebê-lo, que somente Ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Jesus é o Senhor. Boa noite, fica na paz. Aleluia.